Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu estou sempre trazendo palavras que Deus fala ao meu coração para transmitir para vocês. E no vídeo de hoje não é diferente. Quero trazer uma palavra para vocês que Deus falou muito ao meu coração ontem, enquanto eu estava fazendo a minha leitura diária da Bíblia, e eu creio que também vai falar muito com vocês, que é sobre nós sermos purificados pelo sangue de Jesus. E para esse vídeo, eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia que está em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 13 e 14, que diz assim: Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito. Quando eu li essa passagem ontem, durante a minha leitura, foi como se os meus olhos estivessem abertos para essa realidade. Eu já sabia dessa verdade, já entendia isso sobre o sangue de Cristo, sobre a purificação dos nossos pecados através do sangue de Cristo, mas ontem, enquanto eu li, parecia que eu nunca tinha lido essa parte da Bíblia, mesmo já tendo lido ela em alguns momentos. E é isso trouxe ao meu coração essa importância de nós não esquecermos como nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Para quem não sabe, na antiga aliança, ali quando o povo saiu do Egito e estava caminhando pelo deserto junto com Moisés, Deus estabeleceu algumas regras para aquele povo. E uma delas era a apresentação dos sacrifícios, para que todo o povo fosse purificado pelos pecados que eles tinham cometido em um determinado tempo, naquele período ali que tinha as cerimônias de purificação. E é isso que esse versículo fala. O escritor da carta de Hebreus, ele escreve aqui falando que se naquela época o sangue de bodes, de carneiros, de bezerros purificava os pecados do povo ali que estava caminhando no deserto, se Deus recebia o sacrifício com o sangue de bodes e carneiros para a purificação dos pecados dessas pessoas, quem dirá o sangue de Jesus? O sangue de Jesus, ele é poderoso de uma forma tão grande que ele nos purificou sem que nós precisássemos manter esse ritmo, manter esse ritual dos sacrifícios. Em outra passagem bíblica, fala que por um homem o pecado entrou no mundo, mas também por um homem, que foi Jesus, pelo sacrifício dele, nós fomos libertos do pecado. Então, o sangue de Jesus, ali derramado na cruz, ele nos purifica a tal ponto de nós não continuarmos sendo pecadores, porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos purificados pelo derramamento do sangue de Jesus ali naquela cruz. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que é o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus derramado naquela cruz, o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, que libertou a nossa mente da escravidão do pecado, que nos liberta do pecado. E é isso que esse versículo fala, que o sangue de Cristo derramado ali naquela cruz, ele purificará a nossa mente das obras mortas, para que a gente consiga adorar a Deus de fato. Porque se nós não entendemos isso, que através do sacrifício de Cristo nós temos a nossa mente renovada, nós temos a nossa vida renovada, a gente não consegue avançar, a gente não consegue continuar crescendo junto com o Evangelho. É o que eu já falei aqui em outros vídeos. O evangelho ele é uma transformação na nossa vida. Nós sermos cristãos não é permanecer da mesma forma, mas nós precisamos ser transformados dia após dia pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Nós precisamos ser transformados dia após dia pela palavra, por todo o ensino que Deus revelou a nós através da Bíblia. Nós precisamos deixar que a nossa mente ela seja liberta das obras velhas, das obras mortas, para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo junto com Cristo. Então nós não podemos parar a nossa mente, deixar ela parada, deixar a nossa mente estagnada nas coisas velhas, nas coisas que já passaram, ou no nosso antigo eu antes de conhecermos a Cristo. Nós precisamos buscar avançar, porque através do sangue de Jesus nós somos purificados de todas as nossas velhas práticas, de todos os pensamentos que estão errados na nossa mente. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o poder do sangue de Jesus para nos perdoar, o poder do sangue de Jesus para nos purificar, nós não queremos permanecer da mesma forma. Porque, como eu já falei, o Evangelho é isso. O Evangelho é transformação dia após dia. Quando nós entendemos o verdadeiro significado
do sacrifício de Jesus por nós, o que ele teve que fazer por nós para nos tornar santos, para nos tornar purificados, nós queremos estar mais perto de Cristo, nós queremos ser realmente transformados. Mas nós precisamos entender realmente o que é o sangue de Cristo, qual é o poder do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, que nos purificou a tal ponto de não precisarmos mais manter um velho rito de um sacrifício de animais para perdoar os nossos pecados, porque Jesus já levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades ali na cruz. O sangue de Jesus nos libertou para nós termos acesso livre ao Pai. Quando nós lemos sobre o sacrifício de Jesus ali na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas o que é esse véu do templo? Muitas pessoas não entendem isso. E esse véu, ele era usado para separar o local onde só o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer os sacrifícios a Deus. Porque naquela época, só o sumo sacerdote tinha um contato maior com Deus. O povo, ele dependia ali do sumo sacerdote para fazer os sacrifícios, para fazer toda essa preparação. Mas no momento em que Jesus morre ali na cruz, esse véu que separa essa parte ali no templo, ele se rasgou literalmente de cima a baixo, simbolizando que o sacrifício de Jesus rompeu essa barreira que nós tínhamos com Deus. Então Jesus, no sacrifício dele, ele nos dá esse livre acesso. Por isso que hoje nós podemos falar diretamente com Deus. Por isso que hoje nós não precisamos mais de sacrifícios de animais para o perdão dos nossos pecados, porque nós temos esse livre acesso a Deus, nós temos esse livre acesso ao nosso Pai. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Nós sabemos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Abba Pai. E isso é maravilhoso quando nós entendemos o que realmente é o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez por nós ali naquela cruz, o que foi aberto para nós a partir daquele momento. Quando nós entendemos isso, não tem como nós permanecermos da mesma forma, sem deixarmos as velhas práticas e também sem deixarmos uma vida de pecado. Porque quando nós realmente entendemos o que o sangue de Jesus fez na nossa vida, o nível da purificação que nós tivemos através do sangue de Jesus, nós desejamos estar cada vez mais perto de Jesus. Nós desejamos estar cada vez mais próximos do Pai, do nosso Pai. E essa é a reflexão que eu queria trazer para esse vídeo de hoje, para que a gente possa realmente entender mais, querer buscar mais de Deus, para entender sobre todo o sacrifício de Jesus, sobre todo o que Jesus fez por nós ali naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter esse acesso. Que nós venhamos entender realmente o poder do sangue de Jesus, o poder da purificação que nós tivemos através do sangue de Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever e também a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas recebam também essa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.